Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um Ginga Canarinha, o webcast que discute o futebol brasileiro, o futebol aqui de Terras Canarinhas, tanto em competições nacionais, continentais e mundiais. E hoje temos um convidado especial aqui. Antes de dar o meu boa noite para os comentadores, como habitual, eu quero apresentar para vocês o Pedro Alvarez, o Pedro que é setorista do São Paulo Futebol Clube no Lance. E ele estará hoje com a gente para discutir essa queda vertiginosa do tricolor paulista, as chances matemáticas apenas de título, e agora o novo treinador, Hernan Crespo, que vai chegar para a época de 2021. Então, antes de dar uma boa noite para todos, quero agradecer a sua presença, Pedro, e falar aí que você é sempre bem-vindo, tá bom? Tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei em que horário necessariamente o pessoal vai ouvir, mas boa noite aqui a todos os meus companheiros de mesa. Eu que agradeço o convite, sério. É muito bom poder aqui falar um pouquinho, poder discutir um pouquinho do que foi esse São Paulo que perdeu a chance do título, ainda existe um pouco, mas praticamente já é bem distante, né, da realidade do tricolor. E é interessante demais a gente poder discutir então alguns conceitos, algumas falhas do tricolor durante o ano. Então, muito obrigado ao convite, que seja um programa excelente. Show de bola. Com isso, então, cumprimento o Renato Salgado, ele está com um manto tricolor, mas certamente não está tão feliz assim quanto a ala palmeirense da mesa, certo, Renato? Fala, Rafael Ribeiro, João Sandfield, Pedro Álvares, obrigado aí pela presença, agradecer ao Lance também pela liberação aí, pela sua participação, ouvintes e telespectadores do Ginga Canarinha. É um programa que eu não gostaria de estar fazendo, não, sinceramente. O meu desejo aqui era de estar falando aí das conquistas, do ano que finalmente, né, foi para um ano complicado de doenças aí, né, de pandemia, mas que eu esperava que fosse, né, tirar a Uruca. A do São Paulo é a do Milan, que parece que também, que infelizmente não vai levar esse ano. Então, não vai conseguir de novo. Mas eu acho que, quem sabe, de mãos dadas, os dois juntos finalmente saem da fila ano que vem. Mas vamos que vamos. Beleza, você acredita nisso, João? Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei. E seja bem-vindo à mesa. Bom, boa noite, Rafa. Boa noite, Renato. Boa noite, Pedro. Um prazer falar com você. Muito obrigado por aceitar esse convite. E vamos falar de São Paulo. Hoje eu tô aqui com o uniforme mais neutro, né? Eu normalmente tô de Palmeiras, hoje eu vim de Portuguesa, para ser um pouco mais neutro, para a gente discutir essa queda que foi realmente muito grande. Muito bem. Amigos, estamos na jornada em tese, número 37 do Brasileirão. Faltam 2 jornadas para a maioria das equipas. Porém, o São Paulo ainda tem um jogo a menos. Vai ser contra o Palmeiras nessa sexta-feira. E nós temos até outras equipas que ainda têm alguns jogos para serem completados mais ou menos no lançamento desse webcast. Temos Corinthians e Santos, enfim, temos outras jornadas a serem cumpridas. Mas o São Paulo em si ainda tem matematicamente a chance de ser campeão, mas com isso teria que ganhar as suas últimas 3 partidas e ainda contar, né, com um tropeço Internacional em empatar com o Internacional, principalmente, empatar com o Flamengo, perdão, e aí contaríamos com uma possível derrota do Internacional com o Corinthians na última jornada, para que o São Paulo dependa somente de si ao vencer o Flamengo. A última jornada é São Paulo e Flamengo, a 38ª. Então, com isso, as chances são muito escassas, né, Pedro? Mas eu queria que, antes da gente discutir essa chance, eu queria que você fizesse essa análise aí, como bem fez lá no Lance, até faça aí a propaganda desses artigos. Você analisou muito bem, né, a fase do São Paulo, que culminou até na queda do treinador, do Fernando Diniz, e como o São Paulo perdeu uma vantagem de 7 pontos na liderança. Eu acho que primeiro é começar pontuando uma coisa que o torcedor do São Paulo tem que ter em mente, que é lógico que a temporada vai acabar com saldo negativo, né? Não só por não ser campeão, mas pelo jeito que não foi campeão. Obviamente ela vai acabar com saldo negativo, a gente entende. Mas pelo menos eu senti que o São Paulo subiu uma prateleira. Pelo menos. No ano passado, o São Paulo, acho que era um time que, se a gente fosse enxergar, ele não lutava necessariamente para ser um time do G4, algo do tipo. E esse ano a gente viu um São Paulo que lutou pelo título do Brasileirão até o final, porque ainda tem chance matematicamente, mas pelo menos até dezembro lutou pelo título do Brasileirão com unhas e dentes.
Então, pelo menos, se há algo de positivo a se tirar, é pelo menos uma mudança de patamar ali nesses últimos anos, e quem sabe o São Paulo seja um pouco mais próximo de um título para sair da seca. Mas agora, falando do que deu errado, né, no ano de São Paulo, o que culminou aí para o fim da era Diniz, primeiro que o Diniz ele foi um treinador que teve muita paciência, né? A torcida, a diretoria teve, mais a diretoria do que a torcida, teve muita paciência com ele. Ele teve erros, assim, desde o começo do trabalho, que até o final não foram corrigidos. E eu falei um pouquinho mais desses nesse artigo, justamente, que o São Paulo, a melhor fase ali do São Paulo, né, que ele emplaca boas vitórias, quando ele ganha do Flamengo 3 vezes seguidas, essa boa fase do São Paulo, a gente enxergava que o ataque era muito bom, o ataque estava muito bem, o ataque fazia muitos gols. E a defesa naquele jogo segurou bem, segurou assim, suficiente. Mas a defesa foi sempre o grande problema do Fernando Diniz. Se a gente for olhar assim, pega qualquer jogo do São Paulo, eu peguei na minha análise lá que eu fiz o jogo contra o Internacional, tá? Porque se a gente vai falar da derrocada de um treinador, a gente tem que pegar o jogo que mais simboliza essa derrocada. Mas se você pegar praticamente qualquer jogo, você vai ver alguns erros repetitivos assim na equipe. A falha na transição defensiva, então um time que era muito lento para voltar na marcação, um time desorganizado na linha de defesa também. Em muitos momentos a gente via o Arboleda ou o Bruno Alves, ou até o Diego Costa, quando ele era mais escalado, compondo a linha do meio de campo, para um zagueiro só ficar atrás. Tem um lance, acho que esse foi um dos que não entrou na análise. Acho que é o quarto gol do Inter, o quinto gol do Inter, o terceiro gol do Yuri Alberto. Ele nasce de um erro num passe do Daniel Alves no meio de campo, e você pega a linha de defesa do São Paulo, o Luan estava de zagueiro naquele momento. Juan Fran na direita, o Luan, Daniel Alves, Tietê e Reinaldo. O único jogador mais atrás era o Bruno Alves. O Luan estava na linha de meio de campo. O passe do Daniel Alves era pro Luan. Então, assim, lógico que ali a gente entende que já era um momento que o São Paulo estava fazendo tudo possível para pelo menos um gol, né? O jogo já estava acabado, 4-1. Mas, cara, você não tem o mínimo de organização defensiva a ponto do seu lateral virar a opção mais à frente para o seu volante achar o passe, é preocupante. E nos outros gols a gente vê erros de transição defensiva básicos, como, por exemplo, o Tietê fazendo a linha de zaga para o Luan, que está voltando atrasado. Isso gera um buraco no meio de campo, que o Tietê tem que sair para cobrir, e aí não dá tempo do Luan chegar, e nisso o atacante aproveita as costas. Isso não é só no jogo contra o Internacional. Isso foi vários jogos na temporada. Então, uma sequência de falhas, uma sequência de erros ali que acabaram, deu no que deu, né? Acabou o time na volta ali do ano, quando teve um tempo maior assim de pausa, parou aquela fase de vitórias, o time voltou e parece que os adversários também encontraram um jeito de fazer gol no São Paulo. O São Paulo que permaneceu 12 jogos sem derrota, né? Até a primeira derrota que foi para o Corinthians. Aí depois do Corinthians até teve vitórias até que convincentes, né? Até a vitória contra o Atlético Mineiro, que foi um 3-0 imponente, mas aí já se via algumas falhas que já estavam se repetindo em jogos anteriores, começarem a ser predominantes para derrotas do São Paulo, né? E aí teve também a derrota para o Grêmio, que culminou na eliminação da Copa do Brasil, e aí eu acho que também foi um dos pontos que ajudou o time a cair bem de produção, né, Renato? Eu ia chamar a atenção disso até com o Pedro, queria escutar também um pouquinho dele, por justamente aí estar no dia a dia do clube. A gente viu muito, principalmente depois da derrota, né? Que para mim ali já tinha que ter caído o Fernando Diniz na derrota contra o Inter, né? Uma vez que se realmente vai mandar o técnico embora, acho que tem que ser numa hora que realmente você vê que a situação já não tem mais para onde correr. Eu acho que esse 5-1 mostrou isso. Acho que ali sim era a hora de ter demitido o técnico. Mas você que está no dia a dia, né? E voltando até ao longo do ano, a gente teve situações semelhantes contra o Mirassol, né? No Paulista. Outra situação que de repente poderia ou não também durante o começo do campeonato, onde o time patinava muito. Queria saber de você, assim, vindo lá de dentro, porque até depois da demissão, né, a gente viu diversos jogadores aí, existia um comentário de que o elenco e o técnico estavam rachados, mas a gente ao mesmo tempo viu, né, muitos jogadores aí agradecendo o técnico nas redes sociais, fazendo diversas homenagens. Óbvio, não foram todos os jogadores, mas principalmente os de sistema defensivo, onde se existia aí uma suposição de problemas de relacionamento, enfim.
E para mim, eu queria também, como você está aí no dia a dia, uma curiosidade minha. Se você chegou a ver não só em relação ao Diniz, mas entre jogadores, porque realmente até a eliminação na Copa do Brasil, o São Paulo se mostrava um time com jogadores muito unidos, sempre, todos os jogadores, comemoração de gols, enfim, né, do dia a dia mesmo. E de uma hora para outra, você vê que, né, no jogo seguinte, se eu não me engano, no jogo contra o Bragantino, que o São Paulo toma uma goleada de 4-1, o Tietchan é expulso, 4-2, o Tietchan é expulso de campo, o Reinaldo dá uma olhada, assim, não cobra, não fala nada, você vê a posição de alguns jogadores em campo. Então, queria escutar um pouquinho de você e da sua análise, do que se eu você... pudesse... Fala. Desculpa, completa aí, Renato. Desculpa. Não, só para assim, ter uma ideia, né, se realmente existia alguma coisa com algum jogador em relação ao técnico, porque existia esse comentário, né, que os jogadores aí mais tarimbados, como o Daniel Alves, não existiam cobrança, e com outros como o Tietchan, enfim, jogadores que, né, são mais fáceis de você ir lá e dar uma chamada mais dura, enfim. Então, saber se até mesmo, como eu falei, entre os jogadores também, se parece ter rolado alguma coisa, existiu esse racha. E, o Pedro, antes de você responder, se eu puder só complementar, que você comentou, Renato, desse jogo contra o Bragantino, que também foi o jogo daquela fatídica frase bronca do Fernando Diniz contra o Tietchan, né? Jogo, que chama de perninha, mascaradinho, não sei o quê, e que para mim também parece que foi ali um interruptor, que a partir dali o São Paulo foi só ladeira abaixo. Teve um pouco antes a eliminação na Copa do Brasil, essa goleada, e a partir daí o São Paulo só perdeu. Então, o Pedro pode falar melhor que eu, mas realmente parece que essa bronca também pode ter tido um valor muito grande nessa derrocada do São Paulo. Bom, pode ser que eu acabe decepcionando um pouco, mas eu não estou há muito tempo como setorista do São Paulo, é uma coisa mais recente, então o lance do Mirassol, mas até mesmo quando o Diniz caiu, foi o dia que eu assumi. Eu entrei para cobrir São Paulo ali, mas, assim, sempre estive perto, sempre acompanhei, e o que dá para ver, assim, claramente, assim, o que dá para ver é que o elenco em si é muito unido. A gente vê até isso agora com o Visoli, a gente vê os jogadores entre si com muita união, é um elenco forte, um elenco junto. Mas o Diniz realmente, né, ele sempre pintou até aquela imagem de paizão, que não paizão, mas assim, era mais um do grupo, né, que ele dava liberdade, que o Luciano podia brincar com ele, que ele podia brincar com não sei quem. E aí, até quando ele tem esse... Eu ia citar justamente esse incidente do Tietchan, que ele justifica falando, não, que eu e o Tietchan, a gente tem intimidade para isso. E, assim, se assim a realidade deles, tudo bem, mas eu de fora posso dizer que eu não enxergo isso como intimidade, eu enxergo isso como uma falta de respeito. Um assédio. Assédio, exatamente. Até a resposta que o Tietchan dá não condiz com a resposta do Diniz, né? Que ele fala, sou eu e minha família sabemos o que eu passei. Então, assim, a resposta do Tietchan indica que o tratamento do Fernando Diniz estava equivocado e o Diniz querendo ali mascarar um pouco a situação, falando que não, é assim mesmo. E um ponto interessante, assim, da questão do elenco é que o Diniz, né, adorava xingar, não sei o quê, saía para cima do pessoal que ele tinha mais intimidade, que era o Tietchan, o Luciano, mas ele, por exemplo, não tinha nem, assim, a coragem de corrigir o Daniel Alves ou alguma coisa do tipo. Com os medalhões do time, ele já abaixava. Então, aquilo, se você tem um treinador que com parte do elenco ele grita, ele manda e na outra parte ele obedece, tá errado. Esse cara não serve para setar um time. Mas você tem que entender que o Daniel é o maior campeão da história do futebol. Independente, o treinador é o Fernando, agora é o Marcos, e daqui a pouco vai ser o Hernan Crespo. Os treinadores são eles. O Daniel, ele tem que entender que, ele pode ter jogado, não jogou. Ele é jogador, ele obedece. Então, obviamente, isso é um peso, porque nessa sequência ruim de jogos do São Paulo, se você pegar um dos piores jogadores em campo, é o Daniel Alves. Esse gol que eu citei no Internacional, o passe que ele erra, não é que assim, ele deu passe e o jogador estava marcado. Não, ele toca no pé do Patrick, acho que é quem começa a jogada. Então, assim, e também a insistência, né, que o Daniel Alves falou que quer jogar de meia e pronto. O Fernando Diniz não questionou isso. E o Daniel Alves não é um meio-campista, não joga bem ali. Então, assim, até os melhores jogos dele agora com o Visoli, ele tá caindo mais pro lado direito. Até curioso enxergar isso. Mas, então, assim, como o Fernando Diniz tinha um controle do elenco, né, de, assim, supostamente, né, de falar, o cara ali, é um psicólogo, ele entende como o jogador se sente, ele conversa com o jogador, ele dá intimidade, dá abertura, mas ele faltava pulso com alguns jogadores.
E se você não tem pulso, você não treina, cara. Se você não tem pulso, seu time não vai conseguir corresponder às suas expectativas, porque você quer implantar uma coisa, você quer colocar uma coisa em campo, só que alguns jogadores que às vezes não corresponde, você não vai corrigir, você não vai falar, você não vai argumentar. Então isso obviamente dá errado. E outra, né, Pedro? Ali o Fernando Diniz é o chefe, né, de todos. Então, se ele é o chefe, né, ou ele manda em todos ou não manda em ninguém. É difícil também, né? O cara manda até metade do elenco. E outra coisa agravante também ainda na situação, né? Já começa pela chegada do Diniz, né? Que todos disseram que foi um pedido do Daniel Alves e também a não demissão dele, não tinha ocorrido ainda a demissão dele, porque também falavam que o Raí, principalmente o Daniel Alves, seguravam ele no cargo. Então, como é que ele vai tirar o cara que segura ele no cargo, né, da equipe? Então, realmente, você vê que realmente não era uma coisa para dar certo, infelizmente, né? Não, e eu concordo com a sua análise, sem dúvida. Acho que se você perguntasse para qualquer São Paulino no começo do Brasileirão qual era a expectativa dele, eu acho que no máximo seria um sexto lugar para se classificar aí como é que fala? Da Libertadores. Na Na pré-Libertadores. pré-Libertadores. Entendeu? Então, acho que assim, pensar em ter lutado pelo título com o time que a gente tinha, com o ano que a gente teve, né, os últimos anos, acho que sem dúvida nenhuma é uma surpresa excelente. Mas eu acho que a decepção é tamanha, porque eu tava fazendo umas contas aqui de padaria toscas. Se a gente, mesmo com tudo que a gente passou de vergonha contra o Bragantino e contra principalmente o Inter de Porto Alegre, se o São Paulo tivesse ganhado do Curitiba e do Ceará agora, os 2 últimos jogos, no Morumbi, o São Paulo teria 4 pontos a mais, estaria lá em cima, brigando pelo título diretamente. Teria o Novo, né? Mesmo com as falhas. Os mesmos, por isso que eu estou dizendo. Então, isso ainda deve ter até mais jogo aí, que eu não vou fazer um empate com o Vasco, mas não preciso ir lá para, entendeu? Depois que aconteceu essa crise toda, então acho que assim, realmente, eu acho que o que mais dói no São Paulo, pelo menos eu posso dizer por mim, porque é um campeonato que parece que ninguém quer ganhar, né? Todo mundo acho que está tendo essa impressão, e o São Paulo fez o favor de, né, jogar no lixo. Desperdiçar, Então, enfim. Mas olha, que esse 0,01, não sei não, hein? E ganhar do Palmeiras, eu vou usar a frase do João aqui, hein? Estão deixando a gente sonhar. Não, mas se você pegar esses jogos, tem até o jogo contra o Ceará, que é um jogo que o São Paulo joga muito bem. Contra o Ceará, agora já com o Visoli, joga muito bem. E, cara, é realmente um jogo onde o Luciano vai mal. Ele faz o gol, que obviamente coloca ele ali, né, entre os melhores da partida, mas ele vai mal no resto do jogo. É um jogo onde o Pablo perde muita chance. É um jogo, pasmem, muito bom do Daniel Alves. Nelson muito bem contra o Ceará. Sim. E é um jogo excelente do Richard. Então, assim, por um dia excepcional do goleiro do Ceará e um dia abaixo do ataque do São Paulo, hoje o São Paulo podia estar com 65 pontos. Podia estar 1 ponto atrás ali, podia estar a 4 pontos da briga. Sim, então, assim, é o tipo de ponto bobo. Exato. Então, e com Curitiba outra também. Sim. Manda ver, Renato. Não, só falando, e com o Curitiba também, poxa. O Curitiba é uma equipe rebaixada, né? Não podia empatar em casa nunca com o Curitiba. Depois da derrota para o Internacional, empate com o Curitiba em 1-1, derrota para o Atlético Goianiense 2-1 e empate com o Ceará em 1-1. Então são 3 jogos em que, em tese, tá, haveria a possibilidade de vitória. Ainda mais se a gente... Sim. Não cobraria nem a vitória contra o Atlético fora de casa, Rafa. O empate aí já estou falando, seriam 5 pontos a mais. Sim, vitórias contra Coritiba e Ceará em casa. Exato. E teria um jogo a menos ainda com o Palmeiras, né? Que está chegando agora, que chegou agora, vai estar com os jogadores cansados, porque joga amanhã contra o Curitiba. Amanhã, 7h30 da noite, contra o Curitiba. Amanhã joga sexta com o São Paulo, joga depois, acho que joga de novo na segunda, não sei quando vai ser o próximo jogo do Palmeiras depois de novo. Então, ou seja, vai entrar, né, nessa maratona novamente, vindo de um voo aí de longas horas, aí 14, 15 horas vindo do Catar, enfim. Então, e teve jantar ontem, né, pessoal? Então tá ainda em ressaca de festa. Exatamente. E agora tá em Curitiba para jogar contra o Coxa e ainda vai voltar para São Paulo, então, né, que é uma viagem bem grande. Então, enfim, mas... Deixa eu passar a bola para o João. Ô, João, além da... Lógico, a gente já contou aqui a queda para o Mirassol, depois teve a queda para o Lanús,
perdeu, foi eliminado na fase de grupos da Libertadores, derrota para o Binacional, aí depois teve a derrota para o Lanús na Sul-Americana, que o tirou. Você acha que isso foi gerando uma bola de neve ou não? Você acha que mesmo com essas questões, ainda haveria a possibilidade do São Paulo estar tranquilo, mesmo com a eliminação para o Grêmio na Copa do Brasil, estar tranquilo para vencer o Brasileirão? Ou isso foi gerando uma bola de neve que era inevitável a queda no Brasileirão? Cara, possibilidade tem, né? Porque a gente já viu casos de situações que ocorrem mal e que o time consegue continuar bem, como foi o caso, por exemplo, do Palmeiras em 2018, que perdeu o Campeonato Paulista para o Corinthians naquela loucura que foi aquela final, né? E interferência externa e tudo isso, e depois perdeu a semifinal da Libertadores em meio brasileiro e conseguiu ser campeão, inclusive num ano que São Paulo foi muito bem no primeiro turno. São Paulo que foi líder, ganhou, né, o primeiro turno, daí caiu com o Aguirre caiu e o Palmeiras foi campeão. E possível era, mas depende um pouco do gerenciamento de elenco que o treinador faz, né? As posturas do Diniz, esse jeito dele tratar, né, os jogadores, que nem eles têm intimidade, não sei o que, isso nunca me convenceu muito, porque ele pode ter toda a intimidade do mundo. Se eu sou um empregado e meu empregador fala comigo do jeito que ele for com o Tietê, aquilo não é intimidade, aquilo é uma falta de respeito, aquilo não dá para admitir. Exato. Entendeu? Então esse gerenciamento eu acho que piora a situação. A situação já é ruim, porque foram recorrentes eliminações, né? Eliminações vexatórias. Perder para um catado do Mirassol, aquele time parecia que andaram na rua, né? Na situação que o Mirassol estava, parecia que andaram na rua distribuindo panfletinho. Ó, você quer vir jogar uma partida esse fim de semana? Vamos jogar aí, porque a gente não tem time. E foi o que aconteceu, e o São Paulo perdeu. Então, daí essas situações todas, mais esse jeito do Diniz de tratar os jogadores, eu acho que realmente corrompeu bastante. E eu queria deixar aqui uma pergunta para o Pedro, agora num ponto de vista um pouco diferente, um pouco mais tático. Sim, né? Porque o Diniz, esse é o forte dele, né? Para mim, ele nunca justificou muito a contratação dele em São Paulo, porque os trabalhos anteriores no Atlético e no Fluminense foram péssimos. Péssimos principalmente no ponto de vista defensivo, né? Que o São Paulo estava mal e no Fluminense e no Atlético ainda piores, tanto que o Atlético estava para cair com ele, né, no Campeonato Brasileiro. Mas ele, em alguns momentos no São Paulo, foi muito elogiado, inclusive por mim. Eu acabei me convencendo e elogiando em algumas coisas. Tem aquele vídeo, né? Não sei se vocês viram, da lateral que o São Paulo soltou, que é ele ensinando uma jogada de lateral e depois mostra eles fazendo isso no jogo, que mostra um time bem treinado. E na época o São Paulo estava muito bem. Mas depois o São Paulo começou a apresentar uns erros muito bestas, que pareciam que era falta de treino. Um jogador recebia a bola e ninguém abria. No próprio jogo contra o Internacional, você vê naquele gol, não lembro qual foi o gol, mas que o Thiago Volpi sai rápido, recebe a bola e não tem ninguém para receber esse passe. Então o jogador fica completamente sozinho. Acho que era o Vitor Bueno. Ficou completamente sozinho, olhava para um lado, para o outro, perdeu a bola. Então eu queria comentar sobre esse aspecto tático, essa aparente falta de treino. Uhum. Deixa eu só complementar falando também se você acha que essa questão da saída de bola, que todo mundo cita, né? Saída de bola curta ali, foi o ponto crucial para as tomadas de gol do São Paulo, para a caída dele, ou você acha que isso foi só um dos pontos? Por exemplo, eu defendia muito que, mais do que só a saída de bola, o problema era a falta de repertório, a falta de opções, né? Dependendo do adversário, não é isso? O que você acha? A saída de bola é um dos pontos. Eu acho que é um dos. Não era assim. Eu acho que o ponto principal das falhas defensivas era a transição. Era a dificuldade que o São Paulo tinha de, no contra-ataque, chegar rapidamente, formando uma linha de 4. Ou então, por exemplo, a proteção dos volantes, a dupla de zaga também era um ponto muito, muito fraco do Diniz. Mas a saída de bola virou um problema. E aí, eu acho que mais do que a saída de bola é o que ela representa, que é a teimosia do Fernando Diniz. O Fernando Diniz era teimoso com as táticas, as técnicas que ele considerava ideais para o São Paulo. E aí, como que a gente pode ver isso, né? O São Paulo saía com a bola pelo chão, saía no passe, saía ali no jogo curto, mas isso é super válido, isso é super interessante, cara. Em certos momentos isso vai ser muito recomendado para o seu time. Só que agora,
Ele fazia isso em todas as jogadas, em todos os momentos, e não abria mão disso. O problema é não abrir mão. A gente viu no domingo o São Paulo ganhar do Grêmio, lá na arena do Grêmio, e no segundo gol o Volpi lança a bola para o ataque para o Gonzalo Carneiro fazer o pivô. E você não tinha isso na equipe do Fernando Diniz. E aí entra um ponto. Eu acho que o problema não era nem não treinar. Acho que o problema não era nem que faltava treino. É que os outros times começaram a ver as teimosias do Diniz, viram que não ia mudar e se prepararam para isso. O jogo contra o Internacional é uma aula do Abel Braga. E aí, pasmem, para a grande imprensa, que o Abel Braga deu uma aula no Fernando Diniz de Não, eu também faço parte, então também é para mim. Para mim também. Para todos nós. É uma aula do Abel Braga de ter estudado o Fernando Diniz, de ter se preparado para jogar no Fernando Diniz, e todas as bolas que o São Paulo ia sair, o Inter pressionava. E aí o gol que o João citou é um exemplo claro de como, em algumas ocasiões, era importante que ele abrisse mão disso. Claro. Naquela bola, se eu não me engano, tem 7 jogadores de linha do São Paulo dentro da área do Volpi. Ele tem como opções de passe, se eu não me engano, o Vitor Bueno, que estava mais próximo, o Luciano mais à frente, e acho que mais aberto, eu já não vou lembrar quem era, mas, gente, acho que 3 oportunidades de passe. Ao mais ele quebrar essa bola para frente, mas vai perder a posse, caso ele perdesse, né, procura o Luciano lá na frente. Se ele perder, pelo menos você tem 7 jogadores ali atrás que vão ter tempo de voltar para suas posições e segurar o Inter. Mas ele quis sair curto com o Vitor Bueno. O que aconteceu? O Vitor Bueno pegou, no que ele virar para frente, ele não tem opção de passe. Tá todo mundo marcado, porque tem 7 caras do meu time atrás, então eu tenho 2 caras do meu time na minha frente, e o resto, a defesa do Inter tá tomando. Então ele para pensar, vira para trás para procurar um passe, quando nesse tempo aí que demora para essa saída do São Paulo, acho que é o Peglo e o Edenilson grudam nele, acabou, ele perdeu a bola ali pro Peglo, ela sobrou pro Yuri Alberto, e aí também, bem a todos esses jogadores que estavam na defesa do São Paulo, o Yuri Alberto tem espaço de chutar, pega, toma e chuta, e aí faz o gol. Então, abrir mão de alguns conceitos, em alguns momentos, é necessário. O Fernando Diniz tem que entender que isso não faz ele menos treinador, não faz ele menos... o time dele menos propositivo, ele abriu mão em alguns momentos. Abriu, dá um chutão, não, mas o chutão você abdica de jogar, você tenta ligação direta, cara, ali foi necessário, né? E aí eu não sei até que ponto o Volpi tinha medo de tomar a ação por si só e depois tomar uma represália do Diniz, você fez a ligação direta e perdeu uma bola. Não sei até que ponto o Volpi era recomendado quanto a isso, né? Medo, assim, eu falei, não que ele, assim, medo, eu digo, de desrespeitar uma orientação do treinador, né? Ou até que ponto realmente isso era uma obrigação ali dentro da lei, não, saindo pelo chão. Mas, de fato, até que ele tentou fazer isso contra o Ceará, né? O Diniz nem tava, ele tentou sair meio que... Recebeu uma bola, tentou meio que sair jogando, não conseguiu tocar para ninguém, perdeu a bola e tomou o gol do Chu. Então, você vê no gol contra o Ceará, parte de um lançamento do Tietê. Sim. Mais uma ligação direta. O Tietê encontra o Gonzalo Carneiro lá direto no ataque. Eu acho que foi o Tietê. Com certeza. Sim, pro Carneiro, daí depois o Galeano recebe, tenta tocar no meio, né? A bola sobra pro Luciano. Isso, o cruzamento, o Klaus manda direto pro Luciano. E lembrar ainda que o gol que o São Paulo sofreu aí, que o Rafa acabou de descrever, nasce de um escanteio de ataque do São Paulo. Vem todo mundo recuando a bola. O Luan toca, né, de volta pro Volpi. E aí o Luan meio que toca já abrindo, mas até assim, né, se você observar bem o lance também, o jogador que vem marcar o Volpi, ele vem marcar o Volpi meio que vindo para a direita para não dar espaço para o passe para o Luan, e atrás já vem outro cara do Inter marcar também o Luan. Então, assim, eu acho que demorou muito, né? Não sei se vem aí também na cabeça já do jogador esse negócio de não dar chutão. Tá acostumado, né? Porque não tem explicação, pô. Ele olhou, não tinha para quem tocar, meu. É uma bica para frente, para lateral, para o inferno, para escanteio, né, meu? Mas, pô, aquilo ali que ele tentou fazer não tem nem explicação, porque nem driblar ele tentou driblar, né? Era óbvio que ele ia perder ali aquela bola daquele jeito. E aí a gente entra num ponto que, nossa, ia render horas e horas de discussão, que é a demonização da ligação direta, a demonização do contra-ataque. Mas, enfim, realmente, é interessante lembrar disso. Era um escanteio de ataque que virou um gol do Ceará. É uma coisa surreal. E lembrar só um outro ponto, Rafa, ou acho que foi você que mencionou sobre a defesa do São Paulo, né, agora? Ou foi o João, agora não me atentei, mas
lembrar que o São Paulo, nos últimos anos, nos campeonatos brasileiros dos últimos anos, se não é a melhor defesa, está entre as 5 melhores defesas. O ano passado foi a melhor defesa do campeonato, de 2019, né, considerando que ainda estamos no final da temporada 2020. Então, assim, não tem também como, né? Esse ano ele brigou com a defesa no começo do ano, chegou a tirar os 2 zagueiros, botou a zaga reserva, improvisou um lateral esquerdo de quarta zagueiro, puxou um volante para zagueiro, enfim, são umas coisas também que tudo bem, os jogadores poderiam não estar numa fase boa no momento, que foram substituídos, tudo bem, mas eu acho muito estranho, né? Assim, pensar um time que tinha a melhor defesa do Brasileirão e uma das melhores defesas do Brasil nos últimos anos, de repente começar a tomar gol como passou a tomar. Isso eu acho que é outro fator também. E detalhe que, em números, não é também esse ano também não foi um absurdo assim o São Paulo. Em números, a defesa tá bem. Foram acho que 36 gols, 37, 38 agora com o do Grêmio, e 35 jogos jogados. Assim, não tá nem um pouco ruim os números. Sim. O problema é como tomou os gols. Aí é a quarta melhor defesa no Brasileirão. Palmeiras, Inter, Atlético Paranaense e o São Paulo, quarto colocado. Até o São Paulo começar a tomar esses gols, se eu não me engano, o São Paulo estava entre as 2 melhores defesas do campeonato. E assim, outra coisa que eu acho que vem com o que você falou também, Pedro, eu acho que muito que influenciou até esses gols bobos na saída de jogo vem muito da falta de movimentação dos jogadores. Porque eu não sei se isso vem com o que eu te perguntei até, né? Se rolou alguma coisa dos jogadores aí, né, relacionamento e tal, mas a impressão que eu tive até que o São Paulo me lembrou o São Paulo do começo do ano, né, nesses jogos aí de apagão, me lembrou aquele time morto, sem vontade, ninguém corria, a marcação, o atacante passava, o cara olhava e falava, o próximo pega, tipo, alguém vai marcar. Então, assim, é uma coisa muito sem energia, sem vontade. A gente brinca aqui, né, Rafa, que a gente não gosta do Carneiro. Mas, pô, se metade do time do São Paulo entrasse, pelo menos com o entusiasmo, com a vontade que o Carneiro entra, já, pelo menos, eu acho que já era algo a mais para esse time que está há 8 anos, 9 anos aí sem ganhar um título e parece que ganhou um título ontem. E eu vou acabar até dando um spoiler, né? Spoiler para a gente que está gravando, para quem vai ver isso aqui depois já vai ter saído. Amanhã eu vou soltar um texto justamente falando sobre o Carneiro e sobre o Toró. São jogadores que acabaram virando alternativas, né? O Toró ainda mais, por ter entrado no segundo tempo de uma partida com desfalque, e podem ser realmente uma solução. Por que não, né? Eu acho que a tirada do Vitor Bueno ali do papel de ponta deu uma nova cara para o São Paulo jogar com dois atacantes pelos lados, ao invés de um atacante em meia. Mas, enfim, só dando spoiler aí, o Gonzalo Carneiro vem merecendo os elogios que ele recebeu nas últimas 2 partidas. Boa, então já fica aí a dica para o pessoal acessar esses artigos aí que o Pedro vai lançar, possivelmente já antes dessa edição do Ginga Canarinha. Só para completar aqui, eu acabei de ver, o São Paulo é o quinto time que menos toma cartões amarelos e é o empatado com o Atlético Paranaense, só tomou um cartão vermelho, que foi o do Tietê. Então ele e o Atlético Paranaense só tomaram um vermelho. Então dá para ver que tem uma disciplina, né? Tem uma questão. Antes de passar, João, para você a bola, eu só peço para o pessoal não esquecer de curtir o vídeo aqui no Facebook do Fair Play, também no YouTube, para quem está vendo do YouTube. Compartilhe, enfim, deixe seu comentário para vocês que estão vendo o Ginga Canarinha. Antes de passar para o João, quero lembrar também que a gente vai para a reta final aqui falar ainda do Hernan Crespo, né? A chegada, o Pedro também vai trazer aí algumas opiniões sobre a chegada do Hernan Crespo, certo? Agora eu passo a bola para você, João. Bom, Pedro, uma perguntinha, né, para você, que eu fiquei de fazer para fechar aqui. O São Paulo contratou agora o Hernan Crespo, né, um novo treinador que tem um estilo de jogo diferente do Fernando Diniz, né, mas também um estilo de posse de bola, mais uma equipe posicional, né, um estilo de jogo mais posicional. Eu queria que você dissecasse, né, esse estilo de jogo do Crespo e também explicasse para quem não sabe como que é o estilo posicional. Bom, o Crespo, ele, assim, diferentes, mas não 100%, assim, não vai... O torcedor pode esperar que o time vai continuar assim jogando no ataque, o time vai continuar assim mantendo a posse de bola, mas não vai ser aquela coisa toca para o lado, toca para o outro, em cima ali do adversário, esperando uma oportunidade, esperando uma brecha. É um time um pouco mais, que eu posso dizer, um pouco mais objetivo. E outro ponto interessante a gente notar do Crespo
é que ele quer fazer uma saída, assim, ele faz uma saída pelo chão também, ele buscou isso mais no Defensa e Justiça, mas ele também não abre mão de, se necessário, usar a ligação direta, tá? Eu não sou muito adepto, assim, dos termos mais, assim, das análises como o jogo posicional, coisa do tipo, mas o que eu noto, né, o que eu vejo, assim, não sei muitos termos, assim, não sou... que existem termos aí um pouquinho mais rebuscados que eu ainda não domino muito, mas eu analiso com os termos mais normais, assim, que é o seguinte, eu acho que, pelo que eu enxergo, o futebol ali do Crespo, ele é um pouco mais ágil, é um pouco mais dinâmico, se é que dá para colocar com uma palavra. Se a gente viu, em muitos momentos, erros no posicionamento dos jogadores do São Paulo, como, por exemplo, uma linha de zaga mal montada, uma linha de zaga bagunçada, a zagueira indo para o ataque, isso é mais respeitado no futebol do Crespo. Ele monta, geralmente ali, né, como é o de se esperar da maioria dos treinadores, uma linha de 3 ali atrás, a zaga é mais, fica mais segura, você não vai ver, por exemplo, o Arboleda dando passe para o ataque, assim, participando da criação, você não vai ver o Bruno Alves, como em muitos momentos, saindo, correndo em direção ao ataque, é mais respeitado isso. O time deve jogar com uma amplitude um pouco maior, tá? De ter o Juanfran e o Reinaldo bem abertos. Isso caso, lógico, a gente está pensando em um jogo onde o Luan seja o volante e ele recua um pouquinho, fazendo ali uma linha de 3. E aí a gente consegue ter o Juanfran e o Reinaldo mais abertos. E aí você dá uma liberdade muito interessante para o Tietê e para o Daniel Alves ali no meio de campo criarem. Lógico, a gente ainda não pode saber quem o Crespo vai usar mais, quem ele vai se interessar, quem ele vai achar mais interessante. E outro ponto também interessante do Crespo é que a gente provavelmente vai ter 3 atacantes, e não esquemas com 4 meias, 2 atacantes. Ele no Defensa e Justiça já fazia isso, 3 atacantes. Então, pode ser o caso, como eu estava aqui comentando antes, né, de o Carneiro virar uma opção, o Toró virar uma opção, ou então, lógico, o São Paulo, perdão. Dá para cortar essa parte depois? Não, manda ver. O São Paulo, então, ir ao mercado e tentar contratar um outro atacante. A gente viu o Bruno Rodrigues sendo contratado pelo Tricolor agora. Chegou hoje em São Paulo, então ele pode virar uma oportunidade, pode virar uma opção ali pro Hernan Crespo. E, obviamente, nada tira a possibilidade do São Paulo ir ao mercado e comprar. Eu falei do Palmeiras porque eu me confundi. O São Paulo também foi um dos times ligados ao Diego Costa. E aí eu ia colocar ele como uma opção. Você ter o Luciano aberto por um lado, para ter um Diego Costa centralizado, pode ser uma boa opção, sim, para o São Paulo. Ainda mais porque, pelo visto, o lance do Diego Costa ir para o Palmeiras era uma cortina de fumaça, só para que o Diego Costa voltasse a aparecer na mídia e aí algum time tentasse a contratação, e o São Paulo é um time interessado na contratação do Diego Costa, não sei até que ponto... Hulk, né? Isso, parecido com o que aconteceu com o Hulk, que usaram o Palmeiras ali para trazer atenção e o Galo contratar. E eu não sei até que ponto, financeiramente, para o São Paulo seria interessante, que um dos argumentos da contratação do Hernan Crespo é justamente que ele era uma opção um pouco mais barata, era mais viável o pagamento do salário dele da comissão. Então, eu acho que o Diego Costa fica aí uma realidade além do que o São Paulo pode sonhar hoje. Acho que o São Paulo tem pontos mais importantes para gastar o dinheiro também. Já não está sobrando dinheiro. No que gastar ainda tem que ser mais importante. Um atacante de velocidade pela ponta, então realmente um ponta, né? Alguém para jogar pelas beiradas do campo, já que o Brenner e o Luciano não vão mais poder fazer uma dupla ali no ataque, né? O Brenner agora no Cincinnati. Então, tá aí seria uma opção para o Crespo, mas eu acho que não das mais interessantes para a contratação. Então, bom, o que dá para esperar do Crespo é isso, um time um pouco mais dinâmico, um time um pouco menos teimoso com alguns conceitos. Mas vale dizer que não só o Crespo no São Paulo é uma coisa nova, como o Crespo treinador é uma coisa nova. Então, não querendo botar medo em torcida, mas é bom a gente ter um pouco de paciência e um pouco de cuidado aí com o que o Crespo pode oferecer. Ele não é um cara que, assim, ele tem um estilo consolidado, porque muitos anos ele treinou assim, não. É um cara novo para o futebol, ele é um cara que ele
falou numa entrevista, acho isso muito legal, sempre que o treinador fala que ele estuda muito, que ele se atualiza muito. Então, isso a gente pode, obviamente, entender aí que, dependendo das peças que o São Paulo oferecer, ele mude um pouco. Mas, bom, é sempre importante frisar que ele é um treinador novo. Inclusive, no Defensa e Justiça, onde ele foi campeão, o aproveitamento dele foi abaixo de 50%. Então, ele ainda é um treinador muito irregular. Então, é bom tomar cuidado um pouco. Ele tem muito potencial. Isso ele tem. Mas é bom tomar cuidado com o Hernan Crespo, porque ele ainda vai precisar de um pouquinho de tempo. O que eu vi, inclusive, foi que ele até venceu de forma invicta a Sul-Americana, mas isso acabou com que ele deixasse um pouco o campeonato nacional de lado, né? Sofreu algumas derrotas, então, mesmo sendo invicto na Sul-Americana, o aproveitamento dele foi baixo, porque isso, ele praticamente abriu mão das outras competições, né? Então, a ver aí como ele vai agir. Só para complementar, o São Paulo também atrás do zagueiro do Botafogo, o Canu, né? Eu não sei ainda se já fechou, se tem alguma coisa já adiantada, mas ele estava atrás desse jogador. O Botafogo foi rebaixado para a segunda divisão e o São Paulo viu uma possibilidade de contratar esse jogador, que é no perfil que o Pedro falou, né? Um perfil um pouco mais promissor, um pouco mais novo, porém, em tese, um pouco mais barato. Não é uma contratação como a do Diego Costa, de peso, e que certamente o São Paulo teria que fazer uma engenharia financeira para ter. Fala aí, João. Só para complementar, né, isso que o Pedro disse, do Crespo ser novo, né, no futebol, só coisa simples, torcedores, calma, porque isso não quer dizer muito também, né, ou fazer um paralelo aí, ele comentou de Palmeiras também, o Palmeiras contratou agora o Abel Ferreira, que veio inclusive sem títulos no currículo, né, o Abel Ferreira nunca tinha levantado um troféu, o Crespo já levantou a Sul-Americana, como você disse, de forma invicta, e agora o Palmeiras o Abel está fazendo um baita trabalho no Palmeiras, né? Muitos elogios, algumas críticas, mas muitos elogios, principalmente da minha parte, e levantou a Libertadores. Então, o Crespo, por mais que tenha pouco tempo, não é para se desesperar por isso, pelo amor de Deus. E, perdão o absurdo da comparação, mas assim, falando em tempo de carreira, o Zidane é campeão de Champions na primeira temporada dele no Real. Lógico, o elenco com que ele contava, não estou comparando a situação do Crespo com a do Hernanes, mas estou falando que não é só porque o treinador é novo, que ele não possa ser um bom treinador. Sim. Renatão, fecha pra gente aí com o Pedro sobre o Crespo. Para complementar um pouco do que o Pedro disse aí, e vindo também da pergunta do João, né? O Crespo, ele é um cara que, quando ele foi fazer a sua tese na UEFA, as indicações dele, né, as referências dele, simplesmente foram o Mourinho e o Bielsa, que eu acho que são dois treinadores, apesar que, na minha opinião, são treinadores de perfis diferentes. Conflitantes, né? Total. Completamente diferentes. Isso, mas... Renato, desculpa te interromper, mas quem acompanha a Premier League teve um jogo há não muito tempo do Leeds com o Tottenham e deu para ver dois times completamente diferentes. O Tottenham ganhou de 3-0, mas eram Leeds atacando o tempo inteiro, o Tottenham buscando gols de contra-ataque. Então, realmente, são perfis muito, muito opostos. Mas é uma coisa interessante que me chamou a atenção, porque um é justamente voltado para o ataque e o outro mais primeiro para se defender e depois atacar. Então, de repente, pode ser uma coisa interessante. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Em questão, assim, né, do que você estava fazendo uma analogia, uma comparação com o Fernando Diniz, né? Me chamou a atenção que os dois têm essa mentalidade ofensiva, né, como ponto em comum, mas as ideias para defender e atacar do Crespo são muito diferentes, né? Principalmente falando aí, como você disse, da saída de bola. Eu estava dando uma estudada também a respeito de como jogava o Defensa e Justiça. Ele realmente fazia isso. Ele, na hora da saída de bola, o time praticamente jogava com 3 zagueiros, né? O volante recuava para receber a bola, os 2 zagueiros abriam e o resto era todo o time empurrado para frente. Como se disse, os laterais basicamente viravam alas, os meias iam mais para frente, os atacantes lá para frente. Então, realmente, assim, o que acontece ele tenta meio que fazer uma coisa meio por zona, não individual, como fica ou fazia o Diniz, de repente, né? Então, isso é uma coisa que me chamou muita atenção, que no mesmo jogo ele usava um 4-4-2, que virava um 4-2-3-1, e, de repente, virava com 3 zagueiros, como eu falei. Então, assim, uma coisa que na entrevista dele que eu vi, né, ao longo aí da Sul-Americana, que às vezes questionavam ele a respeito disso, é que ele dizia que o principal para ele não era o esquema tático,
mas assim como a forma ideal, né, do time atacar e defender, tendo uma movimentação compactada, tanto na hora de defender como na hora de atacar. Porque a ideia dele, por exemplo, é atacar pelo menos com 5 jogadores, como pensa o Sampaoli, né, que quando joga contra um time de 4 defensores, vai ter sempre um homem a mais, né, de vantagem na hora de atacar a equipe adversária. Então, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção. Agora, falando um pouquinho da comissão técnica, que eu achei que foi uma comissão técnica um pouco grande, aí o pessoal sempre costuma a brincar com o professor, né, que o professor, a comissão técnica dele aí é R$1 milhão, tal, e esse é mais ou menos o valor que a gente, pelo menos eu ouvi aí, que seria, né, para trazer o Crespo e a comissão técnica. E, se eu não me engano, são 2 auxiliares técnicos, um preparador de goleiros, um preparador físico e um scout. Eu não sei se você já teve tempo de dar uma olhada nisso, mas uma coisa que sempre me chama atenção quando chega um treinador estrangeiro é essa parte do scout, porque sempre a gente no Brasil, a gente não tem essa visão normalmente de olhar os outros países da América do Sul. E você vê o Sampaoli no 2019 indicando diversos jogadores interessantes para o Santos, né? Agora mesmo também no próprio Atlético Mineiro. Então, assim, você chegou a ter alguma análise já desse profissional? Você sabe se já existem alguns nomes na América do Sul que o São Paulo também já está analisando devido a alguma indicação já? Eu sei que o Crespo ainda nem teve um contato com o grupo, né, para saber as reais necessidades e carências, mas você sabe nesse sentido se, inclusive, se até esse scout tem já algum histórico de indicar jogadores, enfim. Então, é difícil a gente entender até que ponto a eficiência da equipe de scout do Crespo pode chegar, porque ele vem de um time modesto quanto ao financeiro, quanto a tudo mais. Então, assim, era um time que não podia contratar quem bem interessava ao clube. Então, o que eu sei da comissão, o que eu já consegui ler sobre, é que os preparadores físicos são elogiados, são referência aqui na América do Sul. Então, a gente vê o São Paulo que não pôde contar com o Gabriel Sara no fim de semana, o São Paulo que às vezes parece que alguns jogadores falta perna, falta fôlego, e aí é um ponto que cresce. Quanto ao scout, é sempre interessante ver um time que preze por isso, um time que contrate por estudo, não por nome. A gente tem, se a gente for olhar, você citou o Galo vai encontrar jogadores que pouco eram falados aqui no Brasil, tem o Savarino, o Alan Franco, o Júnior Alonso, e foram nomes muito fortes ao longo da competição, foram nomes importantes para o Galo. Então, tem uma equipe de scout, lógico, o São Paulo tem hoje uma equipe de scout, todos os times têm, só que tem o quanto elas são priorizadas dentro do clube, o quanto tem investimento, o quanto aquilo ali é tido como uma prioridade. A gente viu que as grandes contratações do São Paulo no último ano foram o Daniel, no último ano, eu já me refiro a 2019, Daniel Alves e o Rui Fran. O Daniel Alves, lógico, uma oportunidade que acho que assim, nenhum time brasileiro deixaria passar, ainda mais na época que ele veio, depois de ser o melhor jogador de uma Copa América, mas o Rui Fran era um caso que podia ter sido um pouco mais estudado. Daniel Alves, Dani, tinha acabado de chegar, podia ser o caso dele de virar e falar, Daniel, joga de lateral direito mesmo, e a gente não vai no mercado comprar o Rui Fran, que ganha muito, que já está com idade avançada, que teve que mudar da Europa para o Brasil, é uma mudança complicada, teve bons momentos, tem maus momentos, é um jogador que oscila, mas é um jogador onde, assim, olha para a Argentina, olha para o Uruguai, olha para a Colômbia, será que não tinha um lateral direito que fosse mais indicado para o São Paulo? Por exemplo, o Daniel Muñoz, que estava... Mas, por exemplo, olhar o Daniel Muñoz, o Atlético Nacional, o Bustos, que está no Independente, que vira e mexe, ligam ele a um time brasileiro, o Montiel do River Plate, que estava com o contrato acabando, se o São Paulo se ligasse antes disso, podia já ter contatado. Então, assim, olhar com um pouco mais de atenção para o mercado da América do Sul, olhar um pouco mais, com um pouco mais de carinho, se é que dá para se dizer. Hoje surgiu um nome, eu não sei se você já tem essa informação, de um atacante do Tolima. Por isso que eu te perguntei se já tinha tido alguma indicação do Crespo, se isso é simplesmente o scout do São Paulo. Jaminton Campas. É um atacante do Tolima de 20 anos. Ainda não recebi nada sobre o Campas. Vou até agora procurar saber.
mas o que a gente tem até agora de contratação é o Canu e o Bruno Rodrigues, da Ponte Preta. São, por enquanto, os dois reforços do São Paulo. E o São Paulo também deve se reforçar com alguns jogadores que voltam de empréstimo, coisa do tipo, como todo ano vai ter. Ele vai analisar todo mundo, né? Não vai querer dispensar todo mundo já de uma vez, né? E tem essa questão. Por isso até que você falou que o próprio Carneiro, até o Rojas, que vem de lesão e tal, caras que podem ser analisados pelo Crespo e ficar, né? Exatamente. Até... por favor, Renato. Não, só eu ia falar que o Rojas ainda é uma posição carentíssima no elenco, né? Que é um ponta. Exatamente. Eu ia também comentar exatamente essa linha. Por favor, Ju. Se eu pudesse só fazer agora uma última pergunta, prometo que é a última, Pedro, a gente está segurando aqui. Já estamos estourando o tempo. Que agora no Brasil, aí no Brasil, né, por causa do Jorge Jesus, fala muito de ataque, times propositivos, ataques. Mas e técnicos portugueses, né? E técnicos portugueses, mas ataque não é tudo, e o Fernando Diniz mostrou isso. Um ataque funcionava, uma defesa com problemas crônicos. Né, o Crespo, nas últimas equipes dele, tem esses problemas crônicos também de transição defensiva, de posicionamentos piores, tal. O que o São Paulino pode esperar do São Paulo defensivamente? Então, como eu falei, o Crespo ele preza um pouquinho mais pelo respeito às posições, né, dentro do campo. A zaga do Crespo passa longe de ser uma maravilha, não estou falando isso, não é um time, o Defensa e Justiça não era a melhor defesa da Argentina, algo do tipo, mas também, pelo que eu vi, pelo que eu assisti dos jogos do Crespo, ela é mais organizada que a do São Paulo. Não tem alguns momentos meio... como é que eu posso dizer? Meio... apagão. De apagão, assim, uns momentos assim bem... Ou de buracos, né? Ali. Tinha buracos quando os caras avançavam. Exatamente, que você não entende o que o São Paulo tentou fazer ali, como até lá no texto que a gente se referiu aqui no começo, um lance que o Tietê tá no meio da linha de zaga, com o Luan voltando, é um pouco mais cautelosa quanto ao posicionamento, até pela questão de ficar com 3 zagueiros atrás, né, 2 zagueiros e um volante, isso já te dá uma proteção um pouco melhor. Agora, quanto ao que esperar da zaga do São Paulo, se for um time que jogue muito em cima, com 3 zagueiros atrás, vai tomar a bola nas pontas. E aí vamos ver o que o Juanfran e o Reinaldo conseguem render. Mas lógico, você tendo ali um zagueiro aproximando no lado direito, já te tira um pouco do problema. Eu acho que a chance do São Paulo ter uma zaga mais sólida, em números a zaga do São Paulo é boa, relembrando, mas tem uma zaga com menos erros bobos, menos erros assim, difíceis de entender, incompreensíveis, acho que já é um cenário mais possível com o Crespo, uma zaga mais atenta, uma zaga com um posicionamento um pouco mais correto, um pouco mais lúcido dentro do campo. Uhum. Perfeito, Diga, Renato. Desculpa, só para a gente encerrar, mas eu acho que isso realmente vai diminuir muito com essa parada aí, dessa saída toda hora, que nem a gente falou, viciada, de sair jogando toda hora. Porque realmente é o que você falou, uma hora que os outros treinadores, os adversários entendem o modo de jogar do São Paulo, só você botar 7, 8 caras pressionando na frente ali, apertando, você vai conseguir roubar a bola, não tem o que fazer. Uhum. Exatamente. E talvez agora ele também consiga conquistar um pouco mais a torcida no começo, ter aquela paciência, porque o esquema de 3 zagueiros sempre foi muito famoso no tricolor, né? Então, se ele realmente optar por 3 zagueiros, colocar mesmo um líbero ali, talvez o pessoal, os adeptos tenham essa paciência. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu já deixo o convite para o Pedro, para ele participar mais vezes, fique à vontade, para a gente sempre debater aí o tricolor e até outros temas do futebol brasileiro. Então fica aqui o nosso convite para que você volte mais vezes, tá bom? Eu agradeço o convite, foi um prazer aqui poder falar um pouquinho de São Paulo, poder discutir um pouco o que faz essa temporada caótica, mas que dá para se tirar alguma coisa de positivo, o que esperar de Hernan Crespo, então prazerzão, se precisando é só chamar, prazer aqui participar, e é isso, gente, muito obrigado. Valeu, pessoal, eu agradeço também ao João e ao Renato por participarem. Aqui o convite para vocês sempre acompanharem o Ginga Canarinha, acompanharem os textos, tanto do João e do Renato no Fair Play, e os textos também do Pedro lá no Lance, tá bom? Então fica aqui o convite, curtam esse vídeo, compartilhem, comentem nas nossas redes sociais sobre o nosso assunto, tá ok? Até a próxima, pessoal, um abraço!